Fala, seus radioativos. Beleza? Tá começando mais um Plutônio Cortes e hoje vou trazer para vocês aqui Pirula refutando Marcos Eberlin no Flow Podcast. Para quem não sabe por que o Pirula tá refutando esse Marcos Eberlin, o mesmo é um cientista, um químico. Tem umas passagens um tanto controversas, se podemos dizer assim. Esse mesmo defende que Noé, durante o dilúvio, levou para a arca dinossauros, inclusive o Tiranossauro Rex, para poder proteger eles do dilúvio. Diz também que a Terra é jovem, que ela não tem milhões de anos, que a Terra tem 5.000 anos, e ele baseia essa teoria na descoberta de uma pesquisadora. Tempos atrás, ela fazendo sua pesquisa, encontrou um fóssil de um Tiranossauro Rex, e segundo eles, na hora que foi fazer o corte desse osso para poder transportar, isso é um fato, realmente foi encontrado tecido mole, mas fossilizado, mineralizado literalmente como rocha, não como Marcos Eberlin descreve, dando a entender que é um osso com um pedaço de carne que dá para arrancar com o dente, mastigar e comer. Mas enfim, é curioso, é confuso. É curioso e é muito confuso, eu sei que é. Mas continua no vídeo que vai tudo se esclarecer pra você, beleza? Acompanha aí. E assim, eu achei melhor, antes de trazer o Pirula refutando as colocações do Marcos Eberlin, achei interessante refrescar a memória de vocês com um trecho do Marcos Eberlin tratando sobre esse tecido mole, como ele foi encontrado e etc. Enfim, acompanhe aí. Não só carbono 14, mas recentemente, Mary Schwartzer, nos Estados Unidos, uma paleontóloga, ela foi pegar um osso de T-Rex, um fêmur de T-Rex, que estava num despenhadeiro. E aí era muito difícil pegar, porque era muito pesado e muito valioso. Eles foram de helicóptero. Chegaram lá, não cabia no helicóptero. Aí eu brinco, eles foram buscar a Ferrari, não cabia no caminhão, eles cortaram a Ferrari no meio, sabe? É mais ou menos assim. Cortaram o osso de T-Rex. Igor, dentro do osso do T-Rex tinha tecido mole, células sanguíneas, ele cheirava mal, sequer estava mineralizado. Hoje, aí saíram cortando tudo quanto é ossinho do registro fóssil. Sequer estava mineralizado. Sequer estava mineralizado. Presta bastante atenção. Rapidinho, só pra gente... Sim. É porque assim, ó... Leve em consideração que tudo que vocês estão falando aqui hoje... E o Rodrigo Silva, aparentemente, sempre concluindo, complementando as colocações do Marcos Eberlin, só para ficar claro aqui, que aparentemente parece que ele crê no que ele tá dizendo ali. Vai contra tudo que eu aprendi, sim, tá bom? Sim, claro. Então, claro. Ô, Igor, eu era um evolucionista teísta, eu fui 40 anos evolucionista teísta. O que significa isso? Eu cria nos milhões de anos, eu cria no registro fóssil, eu cria em Darwin. Eu só achava que Deus tinha guiado isso, que não faz o menor sentido, tá? Mas eu cria nisso. Aí eu fui me convertendo ao longo dos anos com os dados, com esses achados. Eu fui me convertendo ao longo do tempo com os dados, com esses achados. A forma que ele se coloca, a forma que ele propõe ali, tá errado. Qualquer cientista sério jamais vai se tratar de ciência o aspecto de crença, de fé, sabe? De crer naquela teoria. Aquela teoria ela vai ser aceita se, quando proposta, com pesquisas e testes, for comprovado que os dados corroboram com a realidade e tal. Os cientistas vão aceitar aquela teoria. Caso aquela teoria seja substituída, ou seja atualizada, ou seja refutada, seja melhorada por uma outra, que seja mais complementar que ela, naquele específico fenômeno natural, ou coisa do tipo, os cientistas vão deixar aquela teoria de lado, vão passar a estudar e se basear os seus conhecimentos a partir dessa nova teoria que é mais complementar. O cientista sério não vai ficar preso àquela teoria no aspecto de crença, de fé, porque gosta daquela teoria, eu acho ela mais bonita, entendeu? Então, enfim, só para fazer um respaldo aqui bem interessante. Agora vamos lá pro vídeo do Pirula, que ele vai explicar que não tem nada a ver, que esse tecido mole estava assim mineralizado e tal, que não é bem da maneira que o Marcos está descrevendo, que aparentemente é um osso com um pedaço de carne grudado que você pode ir lá e mastigar, sabe? Não é isso. Vamos lá pro vídeo do Pirula. Agora, Pirula explica o tecido mole em dinossauros. Vai lá, Pirula. Sem querer ser babaca com o Marcos, que foi o cara que veio aqui e tal, é que ele me falou um bagulho
que na hora eu falei pra ele assim, cara, isso parece história de gente que encontrou sereia, que de vez em quando aparece na internet aí, não sei o quê. Ele me falou um bagulho, cara, que foram encontrados... Aí sim, você vai perguntar pra pessoa certa. Foram encontrados tecidos moles. Ah, tá. Em dinossauro, dentro do fêmur, não sei o que e tal. É possível? Ó, só uma coisa, tá? Vou falar assim, ó. Não sei se você está vendo, Mingau. Se você está vendo. Mas olha sua responsabilidade agora na sua mão. Você termine logo este vídeo, que é o meu editor. O vídeo já gravou, já cortou, ele tá terminando de editar o meu vídeo sobre isso. Deve sair essa semana. Sobre tecidos moles em fósseis, tá? Em coisa. Então, se você que está assistindo o Flow aqui essa semana... Né, sai lá no teu canal. Você, tipo, sei lá, numa quinta-feira, talvez, ali, já deve ter alguma coisa lá no meu canal já com uma explicação mais detalhada e tal, não sei o quê. Então, esse vídeo já tá programado. Mas o... Beijo, Mingau. Mas o que acontece... O grande problema, para responder de uma maneira rápida e rasteira aqui, o grande problema é que a forma como o Marcos falou dá a entender que cortou o osso, sangrou. Dá a entender que, tipo, nossa senhora, abriu a coisa lá. Que a carne estava podre. Não tem carne nenhuma lá. Carne nenhuma lá. Tecido mole, a gente chama isso daí em paleontologia, dos tecidos que são pouco calcificados. Né? Então, o tecido duro é osso, é concha, é exoesqueleto de artrópode, né? E o tecido mole é aquela coisa que tem muito líquido, pouco cálcio, pouco calcificação, é mole no toque, né? Então é músculo, pele, tecido conjuntivo, órgão, fígado, coração, essas coisas. Que geralmente, quando o bicho morre, é a primeira coisa que vai embora. Sim. Apodrece, o carniceiro vai lá e tira e tal, não sei o quê. Geralmente é aquilo que vai embora. Só que existem métodos que permitem a preservação do tecido mole. Isso daí é conhecido desde o século XIX, porque a gente já encontra fósseis com tecido mole preservado desde o século XIX, que tem impressão de pele, tem impressão de músculo, tem tendão, tem impressão de coisa, tem tudo aqui. Só que este material não está mole. Esse material está petrificado. Eles sofreram um processo de fossilização do mesmo jeito. Porque se eles ainda estivessem mole, quer dizer que eles estariam com muito líquido dentro. Se eles ainda estivessem com muito líquido dentro, eles teriam apodrecido. Entendeu? Porque um dos primeiros processos para você conseguir fazer uma fossilização de boa qualidade, especialmente com tecido mole, é a perda de líquido. Porque a água que ajuda. E, de preferência, a perda de oxigênio também. Porque a maioria das bactérias decompositoras que a gente tem são aeróbicas. Então elas usam o oxigênio para respirar. Então, se você tiver um ambiente anaeróbico, né, por isso que tem muito, por exemplo, os próprios plânctons que são usados, que fizeram o petróleo, né, fizeram o petróleo, é fundo de oceano. Eles foram preservados no fundo do oceano. O fundo do oceano, quando você está pagando uma parte realmente muito funda, quase não tem oxigênio. Então, preserva melhor. Então, você tem várias amostras de tecido mole, né, no caso, né, tecido mole quando o bicho tá vivo. Que era mole quando ele tava vivo. Exato. Que foi preservado, mas tá petrificado. Isso daí é conhecido há muito tempo. No American Museum você tem um hadrossaurídeo lá, extremamente bem preservado lá, que ele tá mumificado. Só que ele foi mumificado e depois enterrado e depois ele foi fossilizado. Então ele passou por dois processos. Se você pega, por exemplo, nos Andes, tem aquela menininha lá tem que um monte de múmias. E você tem múmia espontânea. O Ozzy, lá, o Oshi, né, que ele fala, que é aquele cara lá dos Alpes lá que morreu e que foi encontrado com pele, não sei o que. Aquilo lá é uma mumificação não intencional. Né? Não foi uma cerimônia que nem no Egito, tal, não sei o que. Simplesmente ele morreu no lugar em que ele pôde desidratar, a pele gruda na coisa, você desidrata e, tipo... E quando... Mas precisa de umas condições específicas. Exato, condições muito específicas. Um exemplo que dá para fazer dessas condições muito específicas é o fato de que quando tem aquela... Vira e mexe, o pessoal vai abrir a cripta ou a tumba dos São Terezinho, sei lá de onde, não sei o que tá na igreja do padre Anselmo lá no meio da Itália. Aí os caras abrem e o corpo está assim, tá cinza, né? Tá coisa, mas ele tá como se estivesse vivo, tá tudo lá, né? Fala assim, não sei o que. Aquilo lá, você colocou
ele dentro de uma caixa de pedra, né, num lugar seco, onde não bate sol, protegido de qualquer coisa. Cara, você gerou todo o processo necessário para mumificar. Você deixa o negócio seco, a água evapora, não tem bactéria, quase não tem decompositor, né? Óbvio que vai decompor alguma coisa, mas você tira ali todo o material necessário para que esses decompositores se reproduzam muito, e aí você preserva aquilo ali. Faz a múmia. E o que acontece? Isso acontece desde sempre. Desde que existe vida, você tem um processo de mumificação. Só daquilo que pode ser mumificável, né? Claro. No caso de alguns fósseis, você tem uma mumificação, posterior soterramento e uma fossilização da múmia. Entendeu? Então você pega a múmia do Egito, está mumificada. Se você enterra ela e ela faz um processo de fossilização, você tem um fóssil numa múmia. Então você tem um fóssil que preservou o tecido mole. Não existe chance de pegar esse osso, por exemplo. Tem um pedaço de carne preso nele, né? Você parte esse osso e fede a podre. Não. Agora, o que acontece? O Marcos não inventou isso daí. A pesquisadora que fez essa descoberta, né, desse material, o que ela descobriu? Ela descobriu que dentro do osso do T-Rex, especificamente, ele foi cortado, foi retirada uma amostra que estava em estado sólido e duro, né, petrificado, não era uma carninha lá dentro, tipo um mocotó. Não, você pega, ela tirou aquele pedaço de osso lá interno, passou por um processo de desmineralização, ou seja, passou por alguns procedimentos químicos. Foi preparar a amostra, cara. Isso que é muito importante. Lembra que eu falei pro Rodrigo aqui? A amostra, cara, ela tem que ser preparada. E nesse processo, continue. Não, eles fizeram de propósito. Eles removeram os minerais duros para ver se tinha alguma outra coisa lá, porque a preservação estava muito boa. Tá. E aí eles encontraram, tirando todo o processo mineralógico, eles perceberam que... E aí, Marcão? Parece que tá mineralizado sim, irmão. O que você tem a dizer com isso? Eu queria ver um debate do Marcos Eberlin com Pirula. Aí no Flow, velho. Queria ver pra que rumo ia caminhar esse debate. Estavam ali, né, as paredes de alguns vasos sanguíneos. Então realmente é uma coisa muito bem preservada. Você fala, olha, preservou o negócio mole. Não, você acabou de tirar a rocha. Ou preservou sangue, que o pessoal fala. Não. Você tirou, a rocha tava lá, você tirou, o que sobrou foi isso. E aí, quando eles pegaram aquilo ali, viram que tinham algumas moléculas orgânicas, com destaque pro colágeno. Uhum. E essas moléculas orgânicas que estavam lá, elas, assim, foi uma surpresa que elas ainda estivessem ali. Foi uma surpresa. Ninguém achava que realmente aquilo lá pudesse ser preservado daquela forma, né? Não tem nada para feder aí. Não tem como feder uma coisa dessas. Depois foi descoberto vários mecanismos, né? Quer dizer, esses mecanismos já existem. As pessoas só não tinham prestado atenção neles. Mecanismos que podem plenamente explicar a maneira como aquilo lá pode se preservar. Não tinha nada que dizia que aquilo lá não podia se preservar. A gente só não sabia, né? De novo, depois que aconteceu, a gente sabe, né? Agora vamos descobrir como que aconteceu. Chegou, né? Afinal de contas, a gente está descrevendo o mundo. Esse é o ponto que eu quis dizer, que eu falei, que eu citei no começo, como um cientista sério lida com as informações novas que vem chegando, que vem elucidando melhor os fatos. Eles não sabiam que aquilo era possível ser preservado. A partir daquela descoberta ali, perceberam que é possível que aquilo sim seja preservado ao longo desse todo tempo. Ao invés de ficarem presos àquela outra ideia, não, o cientista não está preso a esses dogmas, a crença na teoria. Ele simplesmente passa a aceitar a partir de novas descobertas e eles se sentem agradecidos por isso, porque a partir dali é uma informação nova que vai simplesmente se somar a outras informações que vai gerar, com o tempo, novas informações. Então, a ciência é baseada nisso, entendeu? Não é crença, é aceitar o fato como ele é e seguir em diante. Agora, o que acontece? O lance do cheiro foi porque a pesquisadora falou que os fósseis tinham um cheiro peculiar, que parecia cheiro a história do de cheiro bicho agora. podre.
Ela foi perguntar para o orientador dela na época, que era o Jack Horner, e falou, olha, eu tô sentindo um cheiro esquisito quando eu preparo esse material. Aí o Jack falou assim, normal, todos os fósseis de Hell Creek têm esse cheiro. Hell Creek é a formação lá em Montana onde acharam o fóssil. Né? E tem, realmente, é uma formação gigantesca, com bicho pra cacete. Aí falou assim, todos eles têm aquele cheiro. Aí eu vou fazer uma pergunta pra você. Vamos fazer o pensamento lógico. Todos os fósseis de Hell Creek têm um cheiro esquisito. Alguns fósseis de Hell Creek, particularmente, eles fizeram uma avaliação em vários, né? Mas acho que só 2 tinham alguma coisa lá. Um pouco mais, não lembro agora. Alguns fósseis de Hell Creek têm um material com moléculas orgânicas preservadas muito particulares. O que está gerando o fedor? É porque está muito bem preservado esse material? Sei lá, porra. Tu que é o paleontólogo. Não, eu tô falando assim... Não, mas é que... A parte da lógica... Né? A parte da lógica é o seguinte. Se o material orgânico que tá lá, que são moléculas, não é um toicinho, entendi, né? São moléculas. Entendi. Se esse material orgânico dessas moléculas é o que tá fedendo, e só alguns fósseis da formação têm esse material preservado, então não como é isso que tá todos estão cheirando? É. Todos, aqueles que não tem nada preservado dentro também estão cheirando. Uhum. Ou seja, eu nem preciso saber o motivo de estar cheirando. Eu já sei que não é porque é carne podre. Entendi, isso. O fóssil cheira esquisito. Isso nunca foi publicado oficialmente. Então a gente não tem um estudo. A mulher falou do fóssil, do cheiro, e comentou o lance do Jack Horner. O Jack Horner nunca confirmou e não foi uma coisa publicada. Mas eu vou confiar nela, porque é uma pesquisadora muito séria. Não deve ter inventado isso. Cara, pode ter sido qualquer coisa. Por exemplo, qualquer coisa que tem enxofre fede. Tudo tem enxofre e fede. E tem um monte de formações que podem ter enxofre. Então, tipo, é aquela coisa. Aquela região ali, particularmente, se não me engano, tem uma concentração mínima de urânio. Naquela é mínima, né? Não chega a ser radioativo no sentido de fazer mal, né? Fazer mal, mas tem um mínimo de urânio ali. E o urânio, ele gera um monte de... A radiação dele, a radioatividade dele gera um monte de outros compostos diferentes. Né? O enxofre, ele pode estar conectado com algumas moléculas e não gerar cheiro nenhum, e dependendo de como ele for conectado depois, ele gera um cheiro. Você pode ter uma composição, isso. Eu não sei, deve ter estudos, com certeza tem estudos de cheiro de materiais. E como que isso impacta nas vias olfativas da gente para saber o cheiro. Quando você tira o petróleo, tem um cheiro, cara. Dependendo do lugar. Quer dizer que tem um bicho morto ali? Não é, entendeu? Se você vai ver, você vai. É um hidrocarboneto, tem ali alguma coisa que vai cheirar. E isso não quer dizer que tem uma origem orgânica aquilo lá. E mesmo que tenha, não quer dizer que é porque morreu ontem. Entende? Agora, teve gente que veio me mandar mensagem falando, acharam cadaverina no negócio, que é o composto que sai em cadáveres, né? Que é o que dá o cheiro de podre, de bicho morto. Aí eu cheguei e falei assim, onde você achou essa informação? Eu procurei em português, em espanhol, em inglês, procurei no Google Scholar, procurei no PubMed, procurei tudo, eu não achei... Procurei as entrevistas da Mary Schweitzer lá, que é essa pesquisadora, procurei tudo. Eu não achei em nenhum lugar a palavra cadaverina. A pessoa inventou. E me mandou um comentário puto, falando, porque descobriram cadaverina. Eu falei, você tirou da bunda isso. A palavra cadaverina saiu da tua cabeça. Não tem nada dizendo isso. O que você tem é fósseis que tem um cheiro peculiar. Possivelmente naquela tem, região, né? Possivelmente tem, que está naquela formação, que não tem a ver com o que está dentro do fóssil, ter matéria orgânica ou não. E aquela matéria orgânica, como eu falei, são moléculas de matéria orgânica. E aí, Marcos Eberlin? Refutado, hein, irmão? Que você só consegue ver que são moléculas depois que você faz o processo de desmineralização. Você tira a parte de rocha e fica com aquilo que sobrou e você fala, olha, até que sobrou bastante coisa. Basicamente foi ver se tinha e acabou achando essas moléculas. Alguma coisa, exatamente. Eles viram que estava muito bem preservado, né? Vamos ver até onde que vai, né? Exato, e não é qualquer molécula. Essencialmente, 99% de todas essas moléculas orgânicas que são encontradas nesses fósseis extremamente bem preservados são osteócito, que é a célula do osso, colágeno tipo 1 e
parede de vaso sanguíneo. São 3 estruturas muito específicas. Muito específicas. E aí o que o pessoal fez? Ele falou, por que não preserva, sei lá, glóbulo branco? Por que não preserva, sei lá, miofibrila? Por que só colágeno, parede de vaso sanguíneo e osteócito? Por quê? Aí os caras foram atrás para ver o que tem de específico nesses 3 elementos, para deixar vestígio. que deixa vestígio mais facilmente do que nos outros. E mais facilmente são poucos fósseis, entendeu? O pessoal veio falar, acho que alguma coisa tipo assim, tem 100 amostras com isso. E falaram, é muita coisa. Eu falei, gente, 100 amostras, dependendo do museu, é uma gaveta. É uma gaveta, não é porra nenhuma 100 amostras. Tudo quer dizer... significa alguma coisa, mas como N amostral, não é nada. E o Marcos Eberlin, com 50 artigos aí publicados de outras pessoas, juntadão ali, é o que ele usa para poder, é o acervo dele, é o escudo que ele tem para poder justificar as teorias dele. As ideias que ele está propagando pelos podcasts. Marcos Eberlin, ficou feio pra você, hein? E por que tem essa preservação? E aí tem essas explicações todas, vai estar no meu vídeo, porque aí entra numa parte que até nem lembro tudo. Mas, por exemplo, o colágeno não é qualquer colágeno, é só o colágeno tipo 1. É o que está colado na parede do osso. Então não é o colágeno que está ali mais pro meio, é o que está colado. Tem uma questão de como que aquela fibra pode ter sido preservada, inclusive da ação de decompositores, porque está muito para dentro do osso. O vaso sanguíneo, a parede do vaso possui um determinado tipo de conformação. Inclusive eu acho que não é nem artéria e veia, eu acho que é só artéria. Não, acho que é só veia, não é artéria. Tem alguma coisa assim. O osteócito tem também uns elementinhos ali químicos que fazem com que ele possa ser preservado. E de longe o colágeno é o melhor, é o que mais aparece. Porque ele tem efetivamente uma rigidez maior e uma possibilidade maior. Entendi. E não é o colágeno que da pele aqui, que aplica, que as mulheres pegam, puxa, tal, não sei o que, não é. Né? É o colágeno do osso, que é o colágeno tipo 1, que é muito específico. Então... Não, e ressaltar de novo, né, pessoal? São moléculas, tá? Moléculas. Não é pra cortar e fazer um churrasco. Não é que nem os caras fizeram com o mamute lá na Sibéria, lá, que tipo, acha o bicho com carne, corta e come. Pirula. Haja paciência, hein? E assim... Depois desse vídeo, ficou claro que Marcos Eberlin usa uma tática velha, que é pegar uma verdade, carregar ela com diversas inverdades para poder distorcer, trazer para um ponto em que aquela ideia vai ser útil para explicar uma outra ideia dele, como por exemplo quando ele propõe a teoria da Terra jovem, que a Terra tem aproximadamente 5.000 ou 6.000 anos. Que ela não tem milhões de anos como de consenso entre os pares da ciência e a humanidade. Enfim, por que isso é prejudicial? Porque eu acho que isso é extremamente perigoso. Não estou dizendo que Marcos Eberlin é um charlatão. De certa forma, ele está se beneficiando, sua imagem está sendo propagada pela internet. E o comportamento dele é mesmo de um charlatão, mas isso não quer dizer que ele é. Mas tem um ponto específico. Vou explicar melhor o meu ponto específico. E aqui no site da UOL tem um tópico, maiores fraudes da história da ciência, que vai lidar com justamente fraudes que foi cometido por cientistas para poder se beneficiar de alguma forma e acabou sendo descoberto. E assim, por que eu quero mostrar para você aqui? Que no final você vai entender por que eu acho tão perigoso e por que a gente tem que combater pseudocientistas quando eles estão distorcendo informações de consenso entre os pares da ciência, os fatos, para poder corroborar com alguma tese dele, por exemplo. Por que isso é perigoso? Em 1999, Andrew Wakefield Phillips, que é esse cara aqui, ele é um gastroenterologista britânico, publicou um artigo no jornal The Lancet sobre o tratamento de 12 crianças com autismo. Dizia que os sintomas começaram apenas após receberem a vacina tríplice, que é aquela vacina comum que as crianças tomam quando é criança para poder se prevenir sobre a maioria dos males de doenças que já foram erradicadas até, inclusive. Em 2004, Wakefield foi exposto como um charlatão pago por um grupo que queria processar a indústria farmacêutica. O Lancet retirou seu artigo e ele perdeu sua licença médica, mas continua a defender sua teoria furada por seu site. E a internet está aí para criar bolhas e continuar a espalhar o que foi descrito como o boato médico mais danoso dos últimos 100 anos. Desde Wakefield, doenças erradicadas
localmente voltaram a cometer crianças nas cidades. Então, tipo assim, ele pegou, distorceu as informações, propagou essa informação distorcida, as pessoas ficaram em choque, simplesmente ficaram com medo, pararam de vacinar as crianças e a partir desse cessamento de vacinas, as crianças ficando expostas novamente a essas doenças que já tinham sido erradicadas das grandes cidades, praticamente estavam quase extintas, voltaram a cometer essas crianças e trazer muitos problemas para a saúde pública dessas cidades. Então, tipo assim, esse é o problema desses charlatões quando eles distorcem as informações corretas para poder corroborar nas teses deles, eles podem causar esse tipo de coisa, mal a outras pessoas, inclusive até morte, como provavelmente aconteceu com essas crianças que foram acometidas por essas doenças, entendeu? Esse é o problema dos charlatões, entendeu? Complicado. É isso. Complicado, hein? Felizmente a gente tem pessoas como o Pirula que se propõem a refutar essas falas mirabolantes, se é assim que podemos colocar, do Marcos Eberlin. Espero que o vídeo do Pirula tenha o tamanho do alcance que teve os vídeos do Marcos Eberlin. É muito importante que as pessoas olhem e vejam o Marcos Eberlin como ele tem que ser visto. Um cientista, um químico que está usando verdades, distorcendo essas verdades para poder corroborar com as suas teses, e que são teses esdrúxulas, que não dá nem sequer para ser levados a sério, como a Terra Nova ou Dinossauro Rex na Arca de Noé durante o dilúvio, ou tecido mole que não tinha sido mineralizado durante o processo de fossilização, que foi encontrado no próprio fóssil por aquela pesquisadora que cortou no meio e tecido mole, blá, entendeu? Espero que esse também tenha alcance, que chegue nas pessoas e esclareça de uma vez por todas e mostre o quão ridículo é o Marcos Eberlin. Se você puder, dê seu like, curta, comente, compartilha, ajuda esse canal a crescer. A gente vai estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo, porque eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Eu também gosto, é legal. E se você chegou até aqui, quero dizer muito obrigado a você e dizer que você é muito importante para esse canal, beleza? Meu nome é Luiz Eduardo e esse foi mais um Plutônio Cortes. Valeu, galera, um abraço. É nóis, tamo junto, hein? Fui. Mm-hmm.